Meus queridos professores, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais um momento que o Senhor nos concede para juntos refletirmos um pouquinho na palavra de Deus. Desta feita, na lição de número 8 de adolescentes, que tem uma temática muito importante. Lembrando que a gente está trabalhando com as cartas, a lição que vai falar para a gente sobre aprender com essas cartas. Contudo, a lição de número 8 tem por título A Santidade Não Saiu de Moda. Que lição gostosa! É bem verdade, professor, que a gente tem que seguir os objetivos que são norteadores para esta lição, cujos 3 elencados pelo autor vai dizer assim: mostrar que ser santo não é uma opção para os cristãos, mas um mandamento. O segundo é destacar o interesse de Deus em nossa santificação. E o terceiro, explicar que o ficar não tem nada a ver com o jovem cristão. Então, perceberam que a gente vai falar sobre santificação, mas o terceiro objetivo que está atrelado ao terceiro tópico da lição vai falar pertinente ao namoro cristão, e aí você vai focar sobre essa modinha que alguns adolescentes estão em ficar e que você vai precisar trabalhar relacionamentos entre adolescentes. Quero enfatizar que esta lição ela é bastante proveitosa e que o texto que é para embasar a nossa fala, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, está na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Eu gostaria, professor, professora, que, se possível, vocês lessem em outra versão. Além de ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, ler também na Revista e Corrigida, cuja tradução está assim: porque Deus não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. Eu sei que quando nós estamos trabalhando com a Nova Tradução da Linguagem de hoje, é para trazer uma melhor versão para os nossos adolescentes. Só que alguns podem não ter a devida definição de santificação quando for trocada por dedicação. E aí trabalha essa ideia de dedicação a Deus, dedicação ao Senhor, como santificação, a separação para o Senhor nosso Deus, tá bem? Muito bom. E aí, eu gostaria de refletir com vocês no Quebrando a Rotina. No Quebrando a Rotina, nós temos uma dinâmica proposta pelo autor da lição que, ao meu ver, ela é muito boa, excelente, é ótima. Mas, nesse período que nós estamos tendo, sem muito contato presencial, sem muito contato entre alunos, pode ser que ela não fique bem adequada. Mas se você puder utilizar-se dessa dinâmica, faça isso, porque vai mexer com toda a sala, e é isso que a gente utiliza nos métodos socio-interativos, não é? O aluno, ele é participativo, nós como professores somos apenas mediadores, e ele vai, por sua vez, trabalhar essa temática muito bem, tá bom? Mas, se você não puder, eu trouxe, então, como alternativa uma dinâmica simples para nós utilizarmos o conceito de santificação. E eu já lhe peço que trabalhe os conceitos etimológicos das palavras: santo, santidade, santificação, santificado. Tá? É interessante que o aluno ele consiga ficar com essas palavras memorizadas, até porque o Senhor nos convoca a sermos santos como Ele santo é, tá bom? Mas olha para cá. Então nós temos aqui algumas
substâncias que são simples e que não vai ter custos enormes para que você possa fazer, tá bom? Então, hoje tive na farmácia e comprei este líquido que é chamado de iodo. É apenas para dar um corante aqui e simbolizar pecado. Quando nós vamos trabalhar santificação, não tem como nós entrarmos nos conceitos de pecado. Ora, enquanto que a santificação é a nossa dedicação ao Senhor, nós vamos precisar nos afastar daquilo que o ofende, daquilo que vai transgredir as suas ordenanças, que é o pecado. Então, nós vamos representá-lo por iodo. Enquanto que eu trouxe para vocês um copinho. Eu gosto de trabalhar com copos transparentes, normalmente copos plásticos, porque é mais simples e o manuseio não vai precisar que a gente tenha tanto cuidado para não quebrar, mas apenas um copo que vai trazer água, tá bom? E, por fim, nós vamos precisar de uma terceira substância, que é cloro, ou a gente chama de cloro, mas na verdade, quimicamente, nós não temos cloro, cloro é um gás, mas nós temos hipoclorito, ou você pode simplesmente trazer água sanitária, tá? Então, com base nisso, ó, água, iodo e um pouquinho de água sanitária, ou cloro, a gente vai fazer uma pequena reação química que vai dar essa ideia de santificação, tá bom? Então, eu vou chamar aqui, ó, de iodo, a representação do pecado. A água, eu vou dizer que é a representação de cada um de nós, tá? E que essa substância, cloro ou hipoclorito, água sanitária, como você achar melhor, é Jesus, tá bom? Então eu tenho três substâncias: água, tenho iodo e tenho cloro. A água somos nós, o iodo, o pecado, e o hipoclorito, ou cloro, água sanitária, Jesus, tá bom? Então, pegando agora os nomes, afastando para que vocês tenham uma visão melhor, tá aqui, ó, a água, que somos nós, e quando nós nos aproximamos do pecado, este, por sua vez, vai manchar a nossa vida, e nós ficamos manchados. Contudo, quando nos aproximamos de Jesus, este pecado que manchou as nossas vidas vai sendo removido e a nossa vida vai ficando clarinha, mais alvo que a neve. Aleluia. Tá certo, professor? Olha aqui, é um experimento simples, tá? Se você quiser mexer, você pode mexer as situações da nossa vida para acelerar a reação química, mas percebe que, à medida que o ser humano, os seus adolescentes, se aproxima do pecado, quanto mais próximo do pecado, olha agora a substância mais próxima, Jesus afastado. Então, ó, Jesus afastado de você, que está próximo do pecado. O que acontece? A nossa vida fica impura. Contudo, quando o pecado é afastado e Jesus se aproxima de nossa vida, a nossa vida vai ficar transparente, limpinha, sem manchas de pecado. E é assim que o Senhor Jesus espera que nós estejamos, sem máculas, sem mancha. A esse processo, olha cá, ó, a esse processo
de separação do pecado e aproximação de Jesus, nós chamamos de santificação. Tá bom, professor? Então, é um experimento simples que você pode utilizar para que os estudantes, os nossos adolescentes, possam observar. Não é dos melhores, porque o ideal é que eles possam manipular, é que eles possam produzir, é que eles possam experimentar de fato. Contudo, nesse momento em que o contato está com um pouquinho de dificuldade, a gente vai propor para vocês alternativas para que o assunto fique apropriado e que não haja esse contato entre alunos, tá bom? Mas você fica à vontade para utilizar quaisquer dinâmicas que fortaleçam o entendimento. Processo de santificação. Teologicamente, nós poderíamos trazer para você que este processo pode se dar de duas formas: na santificação instantânea e a progressiva. Mas normalmente nós falamos desta progressiva, tá bom? E aí, no decorrer da lição, você pode falar sobre o ato de justificação, a regeneração, a santificação propriamente dita, tá bom? Então vamos lá, que Deus abençoe e que você fique à vontade para utilizar a melhor estratégia. E aí, na lição que vocês têm em mãos, existe uma imagem que eu gostaria que você pudesse aproveitar. Tem uma imagem de um cardume de peixes e que um peixinho está saindo deste cardume. Normalmente, as pessoas aproveitam para falar de que alguém é a ovelha negra da família ou alguém é o peixinho fora do aquário. Neste caso, o exemplo aqui nos traz o contrário. Por quê? Porque muita gente está seguindo como que Maria vai com as outras. Se alguém peca, se alguém faz alguma coisa errada, eu vou fazer também. E aí onde você vai trabalhar com o seu aluno. De forma que nós temos como padrão, nós temos como nosso referencial o Senhor Jesus Cristo. E Ele não fez oração para que o Senhor Deus nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse dele. Logo, nós estamos no mundo para influenciá-los. E neste mundo, nós somos diferentes. O peixinho que está se afastando dessa foto. Por quê? Porque há uma dedicação ao Senhor. E quem se dedica ao Senhor, se afasta do mundo. Muito bem. Tem uma outra imagem que seria muito interessante vocês trabalharem, que é a imagem das lâmpadas. Tem várias lâmpadas e uma delas está acesa. Nós, nesse processo de santificação, devemos brilhar. Somos luzes. E se somos luzes, não importa se é a luz de aquele bichinho que brilha à noite, que a gente chama de vagalume, ou se é a luz de um refletor de futebol. Não importa, importa que somos luzes e que este brilho que nós temos seja visto pelo mundo. E onde quer que chegamos, nós vamos brilhar. E é aí que você, professor, vai trabalhar nesses 3 tópicos da lição, cujo primeiro falaria do fui chamado para ser santo, trazer a etimologia da palavra. No segundo tópico, o que é santificação? Esse processo de afastamento do pecado, de separação do mundo para se dedicar ao Senhor. Chegamos no tópico 3, cujo título deste tópico nos diz: não fui chamado para ficar. E aí você vai ter essa responsabilidade como professor, como mestre nessa sala de aula, de trabalhar essas situações em que os alunos, nossos estudantes, acabam fazendo, extrapolando a ideia de namoro e muitas vezes não fazendo na igreja, mas fazendo na escola, ficando, tendo alguns relacionamentos que são proibidos. Você vai trabalhar muito bem isso, dizendo que nós como luzes, nós no processo de santificação,
nós não devemos abraçar esse tipo de comportamento. Até porque você pode trazer já algumas estatísticas. Gravidez na adolescência. Uma estatística que muitas vezes não aparece nos nossos estudos, mas os relacionamentos sexuais que já são vivenciados na adolescência, mas que muitas vezes não é contabilizado. Isso porque a permissividade que já está à porta dos nossos adolescentes. Querido professor, seja um canal de bênção para o teu aluno, expondo a necessidade de buscarmos e de estarmos cada vez mais neste processo de santificação, se dando, por exemplo, como Paulo aconselhou a Timóteo, de dar, por exemplo, dos santos, dos fiéis, sendo exemplo em tudo. Que Deus te abençoe e continue te usando poderosamente. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe.